Quantos anos que você tá na XP? Eu vim para São Paulo com 16 para 17 anos estudar na Fundação Getúlio Vargas. Porque eu acreditava que, estando numa faculdade onde se formaram os grandes líderes do Brasil, eu poderia aprender alguma coisa e aquele meio ali poderia me formar para ser uma pessoa mais empreendedora. Então, eu sempre gostei de empreender. É um fato curioso, né? Eu sou do interior do Espírito Santo, uma cidade que hoje tem uns 40 mil habitantes, mas na época tinha 20 e poucos mil habitantes. Minha mãe é professora do ensino público, né? Ela deu aula a vida toda no ensino público. Meu pai é um comerciante. E aí no interior, você sabe como é que a família toda se junta quando está com dificuldade financeira de mandar os filhos para a capital para estudar, para ser médico. Eu tenho um irmão que é anestesista, né? O Renan mora lá no Rio de Janeiro. E eu sempre gostei de fazer negócio, sempre gostei de comprar, vender. Então, a primeira grande experiência que eu tenho com vendas é no colégio, que eu precisava fazer aula de inglês para estudar na Fundação Getúlio Vargas. E aí, como é que é a história, né? O meu tio, ele tinha uma confecção, tem até hoje, e na época ele costurava uma marca do Rio de Janeiro que chamava Sandpiper. Era tipo uma Osklen, era tipo uma reserva. E olha que curioso, o garoto propaganda era o Rodrigo Santoro, que é o garoto propaganda hoje da XP. E o pitch de vendas que eu fazia, eu falei, galera, ó, essa calça aqui é da marca que o Rodrigo Santoro usou no Fashion Rio. E aí eu conseguia vender algumas calças. Esse dinheiro, ele foi usado para pagar as aulas de inglês, e aí eu refiz praticamente todas as provas de inglês da GV, porque eu falei, bom, essa prova tem que ser alguma coisa, deve ter algum padrão aqui nessas questões, deixa eu refazê-las, e aí eu vou chegar pro vestibular pronto para passar na prova, né? Porque no interior você tem um inglês muito básico, né? Oops and apple, there is there are, aquele negócio. E a prova de inglês da GV era um texto de interpretação de texto da The Economist, que é uma revista super difícil de você ler em inglês, né? Então, uma das primeiras experiências de vendas que eu tenho é aí. Hoje o Rodrigo Santoro, garoto propaganda da XP. Que animal. Mas quantos anos você tem de XP? Eu entrei na XP, então, só concluindo, eu trabalhei de 2007 a 2010 no Bradesco, e um Bradesco Banco de Investimento, e um grupo de clientes que eu tinha ali falou, olha, Furla, XP tá vindo para São Paulo, porque a gente era no Rio de Janeiro, né? Por que você não vai para lá, uma galera jovem? E aí, quando eu fui para XP, eu me identifiquei muito nessas pessoas. Sou muito grato ao Bradesco, que eu aprendi lá, a oportunidade, tenho bons amigos lá até hoje, mas eu vi ali uma oportunidade de empreender no mercado financeiro, e eu tinha 23 anos de idade, então esse ano faz 15 anos que eu estou na XP, né? Então eu sou funcionário 50 da organização aqui em São Paulo, né? Porque quando a gente veio para São Paulo, o escritório começou do zero, então fui a 50ª pessoa a ser contratada aqui em escala na Faria Lima, ali no escritório difícil, que o escritório não tinha ar-condicionado direito, tinha buraco no chão, as cadeiras super desconfortáveis, mas era um momento que, acho que quando você olha as coisas lá na frente, a dificuldade que você sente agora, você acaba suportando indo à frente. Eu queria te perguntar disso, porque assim, você é um cara que hoje tem uma associação de marca com a XP muito grande, né? Você é o cara de relacionamento, você está em todos os eventos. Eu queria que você apresentasse para a turma quem era o Furla antes da XP. Assim, Alfredo, o que eu faço, tá? A vida toda eu fui um trader de corretora. O que isso faz? Os grandes fundos, eles compram e vendem ações na bolsa. Meu trabalho era pegar a ordem desses fundos e executar na bolsa. Então, eu vou comprar Petrobras, vender Vale. Só que para você puxar essas ordens, que é o jargão de mercado, você tem que agregar algum serviço. Então, na época do Bradesco, tinha todo isso do research do Bradesco. Falava, olha, meu analista mandou você comprar isso, vender aquilo. Olha, tinha um argumento que justificava esses grandes clientes, né? Os fundos, né? JGP, Capital, Esquadra, Atmos, esses grandes fundos do mercado a operar com você. Quando eu cheguei na XP em 2010, a gente não tinha dinheiro para ter esse departamento de pesquisa. E aí um grande amigo meu estava na Grifo, o João Braga, que tempos depois foi XP, falou, Furla, tem uma coisa que o Luiz Stuberg está adorando fazer, que é o quê? Conversar com um empresário. Por favor, mas me explica mais. Não, o Stuberg ganhou muito dinheiro na crise de 2008, né, quando teve a crise do Lehman Brothers, porque
como ele tinha muito amigo empresário, ele viu que as coisas não estavam tão massas assim, que o mercado, galera, ele exagera para cima e para baixo. Então agora a gente está exagerando talvez para baixo. Tá um pessimismo nunca antes visto na história do mercado. E aí o fato dele conversar com os empresários, falou, opa, não tá tão mal assim não, deixa eu comprar ações. E ele ganhou muito dinheiro comprando ações na baixa de 2008, na crise de 2008. Por quê? Networking dele de empresários, conversava lá com o dono da Marisa, tá tudo bem, conversava com a turma das lojas americanas à época, que era uma empresa benchmark, tá tudo bem, então ele ganhou muito dinheiro assim. Eu falei, ô João, isso aí eu conheço um monte de empresário, posso te ajudar. Com quem que você quer falar? Aí ele falou assim, não, Furla, a Lojas Renner tá falando de expansão no Centro-Oeste, você conhece alguém lá? Conheço, óbvio, dá pra cá que eu conheço. Óbvio que eu não conhecia ninguém, mas naquela época o Google já funcionava, né? Então foi bom, fazer um bom e velho cold call, né? Até hoje eu faço isso. Põe lá no Google, maior rede de lojas do Centro-Oeste. Chamava Lojas Avenida, existe até hoje. Aliás, ela foi vendida para o Quiné e depois foi vendida para um grupo sul-africano agora. E o dono da Loja Avenida era um capixaba que trabalhou na loja pernambucana, seu Ailton Caselli. Foi bom. Deixa eu tentar aqui o e-mail, @caselli.com, @lojasavenida, até conseguir falar com o cara. E aí a gente sempre fez essa ponte entre grandes empresários e os investidores para poder ter ali um cheiro de como andava a economia real. Então a vida toda eu fiz isso, assim, pega um investidor, a dúvida que ele está tendo, a dor que ele está tendo, qual que é um empresário bom nesse tema? Deixa eu ir atrás, deixa eu fazer cold call, deixa eu tentar agregar de alguma forma para esse grande cliente ver algum valor e nos retribuir operando ações com a gente. Mas o pulo do gato, Alfredo e Bruno, nem é falar com as pessoas, é você manter esses relacionamentos ao longo da vida, ligar no aniversário do cara, entender o que é importante para ele naquele momento e acompanhá-lo durante a trajetória toda, né? Então, eu tenho uma memória de elefante, mas para quem não tem memória de elefante, tem um negócio que chama CRM, que supre muito essa memória de elefante que eu tenho e acabo fazendo naturalmente. Então eu ligo no aniversário das pessoas, eu lembro do que elas me falaram há 10 anos e eu acabo sendo muito presente. É daí que surge a história do WhatsApp. Ele falou que todo dia de manhã eu faço um morning call. O que é isso? Todo dia de manhã eu acordo às 5 da manhã. Pego as capas dos principais jornais, coloco no PDF, mando isso para mais de 5 mil clientes no WhatsApp. Aí entre as 5 da manhã e as 6 da manhã eu leio e faço um resumo do que eu acho, na minha visão, que vai ser importante para o mercado naquele dia. E ao longo do dia, vocês estão nessa lista, eu mando vários highlights. Então essa é uma maneira das pessoas, todos de manhã, tá lá, Rafael Forlanete, bom dia, capa do jornal. E quando as pessoas me respondem para ver se é eu mesmo, 5 da manhã, oi, tudo bem, como é que tá? Eu converso com elas, porque sou eu ali, e às vezes eu atraso isso, porque eu acordo tarde, às vezes eu durmo mal, e as pessoas, você vai mandar hoje? Eu falo, calma. Tem um cliente meu, cara, um grande empreendedor, chama Luiz Mendonça, ele é dono da LM Frotas, né? O Luiz começou do zero, lá em Salvador, vendendo coisas na feira. O Luiz fez um deal agora com o banco Volkswagen, né? Ele foi mais de R$1 bilhão o valuation da LM Frotas, né? Que é uma das grandes empresas de frotistas de veículo do Brasil. E todos os dias de manhã, quando eu atraso, ele Furla, cadê as capas? Eu falei, não, seu Luiz, já estou mandando para você, porque ele repassa para os diretores, ele cobra para todo mundo ler. Então tem uma rede que se retroalimenta, né? E aí, eu me sinto... Porra, tá me fudendo aqui. Não mandei ainda pra galera. Não, é verdade, é verdade. Pô, o pessoal tá me cobrando. Eu falei, não, claro, vou te mandar agora. E eu faço isso com muito carinho. Eu gosto muito de gente, sabe? Eu brinco que eu faço muito o que eu gosto. E os caras não me pagam para fazer isso, então para mim é muito fácil. Às vezes tem um lado pessoal que a minha vida parece um grande evento que nunca acaba, sabe? Então toda hora tem alguma coisa acontecendo na minha casa, mesmo nas horas de descanso, né? Tem um fato curioso, né? Minha esposa estava grávida, né? E aí a gente foi fazer aquele, chama Baby Moon, né? Quando você sai, antes de ter o filho, né? A última viagem de casal. E a gente foi para um hotel aqui no Rio de Janeiro, em Angra, né? E aí meus amigos souberam que eu estava em Angra, aí tinha um barco pra gente sair lá de um amigo.
E tinham várias pessoas legais no café da manhã. Eu falei, Rafael, você não vai conversar com ninguém. Não convido ninguém pra ir pro barco. E, pô, vamos ser só eu e você. E aí o combinado foi dar o presente eu não conversar com ninguém. E pra mim, me doeu muito aquilo, porque eu não podia falar com ninguém. Aí a gente saiu de barco, né? Tinha um casal legal pra caramba. E outro barco, pô, vamos chamar eles aqui pra... Rafael, poxa, vamos ficar só a gente. Então, é até difícil, né? Porque eu, em qualquer lugar que eu vou, faço amigos e gosto de chamar as pessoas. Pra mim é uma coisa que é muito natural, sabe? Assim, isso vem desde criança, viu, Alfredo e Bruno? Quem não gosta de servir, não tem que ser comercial, vai fazer outra coisa, porque o trabalho de ser comercial é um trabalho de 24 horas você pensar como é que eu vou ajudar essa pessoa, como é que eu vou estar próximo dela, né? Então isso, eu lembro lá atrás, tinha aquele fapinha, lembra? Aquele bugrezinho de criança. Eu tive. Então você era um cara rico. E depois sou eu que sou latifundiário, né? Eu não... Meu pai tinha condição boa, nunca escondi isso, não. E tinha um amigo de um pai meu que tinha, né, um fapinha, e ele uma vez emprestou, no outro dia eu fui lá, peguei uma bermuda da confecção, falei, ô tio, tá aqui a bermuda, eu trouxe pra você, então, sem procurar retribuir, agradar, ter as pessoas perto, bom, assim, quem me conhece mais de perto sabe que isso sou eu, assim, isso acaba transmitindo essa relação comercial com os clientes de uma forma muito natural, sabe?